Olá pessoal, daqui é o Lografeiro. Uma vez estamos de volta para fazer análise do ano 2020, do top 10 filmes que nós selecionamos para este ano. Hoje eu e o Ariclenes faremos então. Foi um ano proveitoso. Quais são os filmes que se deram bem? Quais são os filmes que se deram mal? Os filmes na nossa lista foram tão bons assim? Renderam algum dinheiro ou foram fiasco total? Portanto, mantenha-se aí desse lado. Já agora nos siga, inscreva no canal, estás a ver esse vídeo no YouTube, estás a ver no Instagram, nos siga, estás a ver se no Facebook também nos siga. E vamos, primeiro filme. Nós temos Capitão América Admirável Mundo Novo, lançado em fevereiro, uma época já habitual para títulos da Marvel Studios. O filme não foi, digo de antemão, tão bom quanto a sua bilheteria, mas para quem estava à espera de ação do nível do universo da Marvel Studios, o Sam, as cenas de voo tanto prometidas, não ficou decepcionado. Um filme não tão bom, porque apesar de ter um elenco de muito peso, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente, desde o próprio Harrison Ford, a atriz Shira Hess, que foi, digamos assim, chamada para estrear em Hollywood, tanto que ela estava a fazer um certo burburinho na Netflix quanto a séries que tiveram um certo impacto político. O filme não esteve tão bem por conta do seu elenco secundário, senão o Anthony Mackie e o Harrison Ford especialmente carregaram muito bem o filme. Isso também por conta de algo que nós já havíamos acompanhado durante o processo produtivo. O filme passou por muitas refilmagens e o que foi também assustador, porque quando nós vimos o chamado corte final, porque nós acompanhamos os insiders, acompanhamos também os burburinhos de bastidores, parecia mais uma coxa de retalhos. A ação em si era muito boa. Agora, faltou muito, digamos assim, desenvolvimento de personagens. Nós fomos a comparar, não sendo por mal, o desenvolvimento de personagens da era do Steve Rogers com a era do Anthony Mackie, tinha personagens secundários muito melhores trabalhados, as personagens às quais o público se apegou mais do que no próprio Admirável Mundo Novo. Se bem que tem um caso da dinâmica entre o Sam, o Isaiah Bradley e o Joaquin Torres, que muita gente curtiu. Portanto, que geram personagens que vinham da série do Falcão Soldado Invernal, mas teve já outros casos que o público não estava nem aí. Eu até notei muito na sessão em que os dois tivemos lá para fevereiro, tinha vezes que as pessoas preferiam, quando tem um certo personagem na tela, era mexer no telefone e dava um pouquinho de raiva. Não resumindo a coisa, Capitão América foi um filme 2 sobre 5, umas 3 estrelas já por aí. Agora o segundo filme na lista, nós temos um filme em comparação com Capitão América, digo em comparação, porque também faz parte do CM, que foi Thunderbolts. Agora sobre Thunderbolts, um filme que foi muito bem avaliado, mas não conseguiu faturar tanto quanto a América. Fora isso, é um filme que foi injustiçado, não só pelo público em si, e pela crítica se deu muito bem. É um filme muito bom, nós vimos e depois já consegui ver em casa novamente. É um filme muito bom, para você que ainda não assistiu, eu recomendo. O que eu posso dizer sobre Thunderbolts? Thunderbolts era aquele filme que muita gente não queria, mas acabou sendo uma coisa muito boa para este ano, porque desenvolveu muito bem os personagens, trouxe uma aparição do Sentinela muito boa, muito daquilo que os fãs do Sentinela já esperavam, desenvolveu muito bem a Yelena Belova, os demais personagens lá dentro do filme. O que é que eu posso dizer sobre Thunderbolts? É um filme que foi muito injustiçado, como as pessoas tinham um pouco de domínio, pouco ou nada sobre Thunderbolts das HQs. Muitos perderam interesse, muitos depois se arrependeram por não terem ido, porque depois notaram que era um filme que valia uma especial atenção. E sobre Thunderbolts é isso, foi injustiçado pelo público, foi muito bem elogiado pela crítica. Seguimos. Nós seguimos com um filme também lançado no verão, O Acerto Final, com a enorme cara de Tom Cruise no cartaz principal. E diferente de Thunderbolts, Missão Impossível arrecadou até mais, que já era uma franquia muito conhecida. Porém, o filme tem um certo desenvolvimento de personagens, mas ao contrário do que nós vimos em Thunderbolts, ao desenvolver os personagens, o roteiro em si, o filme eu notei que é um filme muito, mas muito arrastado. Ele chega a cometer um certo erro em que quando colocam alguém em risco, como pode ser? Eles não desenvolvem. Existem personagens que foram tão bem apresentados no filme de 2023, que pena que foi lançado contra o Barry. E quando tu olhas para aqui, é tanta cena de ação,
ação, ou talvez as cenas de ação são tão longas que quando tu tentas se apegar a um outro, ou a um personagem ou outro, tu notas que o personagem poderia ter morrido aí para dar um certo significado à perseguição do Ethan. Eu esqueci até o nome do vilão, porque ele poderia, o vilão, até o co-vilão, porque nós tínhamos o vilão humano e tivemos a vilã, que foi a entidade, uma inteligência artificial criada supostamente para dominar o mundo. E havia essa coisa que eu achei subdesenvolvida, que era o culto da entidade, mas depois teve muita subtrama no filme, mas não foi lá essa coisa tão grande, tanto que o tempo do filme foi maior que o filme anterior, porém o filme foi muito mais arrastado, o que chega a ser um perigo para uma franquia que começou com filmes com um período de tempo muito pequeno, mas conseguiam te prender do princípio ao fim. Quando ele ficou muito grande, a sensação era de que quando é que o filme vai acabar? Quando é que o filme vai acabar? Quando é que o filme vai acabar? Resumindo, Missão Impossível teve um tempo muito maior do que esperado e acabou perder nas subtramas. E falando em subtrama, no próximo nós temos um dos remakes mais esperados do ano, que é Como Treinar o Seu Dragão. Como Treinar o Seu Dragão. Opinião sincera, o filme é muito bom. Para quem não viu, ainda dá tempo de ver. Quem já viu a animação ou já leu a banda desenhada, porque o filme é baseado também em banda desenhada, ou livro, que assista. O filme está muito bom. Os efeitos especiais, a atuação, está tudo muito bom. Como já previa, antes mesmo de nós ir o filme, quando nós fizemos o top 10 para 2025, eu já sabia que a crítica ia pegar pesado, mas a crítica também não pegou tão pesado assim quanto eu imaginei. A crítica gostou, pelo menos não a crítica que fica à espera dos Oscars, se manteve calada, entre aspas. O filme é muito bom, desenvolve muito bem os personagens, a escolha do ator principal que fez o Ika é acertada, é muito top. Qual é o nome do ator que faz o pai dele? O Gerard Butler. Sim, faz um papel muito, muito bom. Desenvolve muito bem a história, o que é que eu posso dizer? Nós estamos à espera da sequência. O que mais quero ver nos próximos anos, sequência de pelo menos 2 ou 3 filmes. Porque eu gosto da animação, não vou mentir. Esperava algo não menos que nos deram um live action muito bom. E espero que continuem no mesmo ritmo. Então, Como Treinar o Seu Dragão, para quem ainda não assistiu, recomendo. Prosseguindo, nós temos o primeiro episódio cinematográfico da DC Studios, Superman, dirigido por James Gunn. Anunciado em 2022, se a memória não me falha, e apresentado para o diretor, curiosamente, em 2018, quando foi despedido depois integrado para a Marvel Studios. Superman, ele surgiu de uma combinação de várias histórias e valores apresentados ao longo das décadas nas HQs. Dizer que é dizer que é o melhor filme do ano seria uma falha grave, mas também dizer que é o pior filme da história do quadrinhos do ano seria uma falha ainda grave. Alguém antes de mim já disse, Superman é uma grande adaptação da história de quadrinhos. O filme tem todos os valores que um fã raiz do último filme de Krypton esperava, e tem muito mais do que aquilo que os fãs esperavam, que é um certo apego emocional dos fãs, não digo um certo apego emocional dos fãs, conseguimos notar um certo apego emocional ao personagem, que era uma coisa que faltava. Digo já de antemão que muito Hera vai comentar sobre isso. Muito Hera do Superman vai comentar. Tem também uma certa musicalidade que nós até já queremos questionar o próprio diretor, mas seria muita pergunta. Digamos uma certa musicalidade, porque é o primeiro episódio cinematográfico desse DCU. E é um filme dirigido pelo James Gunn. E antes dele, nós já tínhamos algumas produções dirigidas pelo próprio James Gunn. A segunda temporada de Pacificador e a série Great Commanders, que já tinha um gosto musical. E o Superman só veio já consolidar isso. Não uma coisa negativa, porém, se
se seguisse o total caminho dos Guardiões da Galáxia, teria talvez morto a coisa. Porque nós sabíamos já de antemão que nas HQs o Superman e no filme, para quem voltar a apreciar isso com mais calma, há uma conversa entre o Superman e a Lois Lane, que eu achei muito chamativo e muito consolador, em que o Superman diz ser um fã de punk rock, quando na realidade isso, o fã de punk rock que eu até já discutimos mais uma vez, o fã de punk rock aqui é o James Gunn, não lhe tiramos o crédito, porque ele já tem os seus gostos. Em suma, para não perdermos aqui o tempo, é um filme que recomendamos e damos graças que tenha feito parte do nosso top 10, até porque não dá para falar de Marvel sem falar de DC. Agora, o próximo da nossa lista é para falar de Marvel, onde nós temos Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Diferente de Superman, Quarteto Fantástico traz algo mais família. Fora que Superman tem alguns elementos que é da família e quase impossível você... Esse filme de Superman foi meio que uma origem. Quase impossível você não trazer a origem do Superman sem falar dos pais dele adotivo, biológico. Mas Quarteto Fantástico é mais família, por quê? Porque o próprio quarteto se vê não como um grupo só de heróis que luta contra o mal, mas é uma família. E a essência do Quarteto Fantástico dentro das HQs é no live action, trouxeram mais uma vez muito bem essa ligação que eles têm como família. Tudo é muito bem desenvolvido, desde a Sue Storm com Reed Richards, Johnny e o próprio Coisa, que é o Ben Green. Agora trouxeram o Herbie pela primeira vez. Trouxeram Galactus, mais bem vistoso pela primeira vez, com a imponência que se pedia há muitos anos. Trouxeram a Surfista Prateada, que foi surpresa para muitos, decepção para muitos, mas no final acabou sendo a cereja no topo do bolo desse filme. O que mais dizer sobre esse filme? É um filme que é família, que todo mundo deveria ver em companhia da família, principalmente numa fase como essa, que é o Natal e as festividades do ano. Então, é um filme muito bom. A Marvel acertou muito bem, desde a atuação, a música. É um filme muito bom. Para quem não viu, nunca é tarde. Eu costumo dizer, um filme nunca é tarde demais para ser visto. Tanto Quarteto Fantástico não fez o mesmo número, ou não fez um número superior de bilheteria comparado ao Superman. O que é que vai se comparar sempre? Porque os dois filmes foram lançados no mesmo mês e, claro, oponentes diretos, Marvel vs DC, é quase impossível nunca comparar, e para piorar, lançaram os dois no mesmo mês. No top 10, Superman faz parte e Quarteto Fantástico já não conseguiu essa primazia, mas Quarteto Fantástico está lá. Vamos prosseguir. O seguinte, que é o sétimo da nossa lista, e uma sequência de um filme que, quando foi apresentado, muitos não esperavam nada do primeiro filme, que é Nobody, a sequência 2, a sequência da história de Hutch Mansell e a sua família. Eu digo digamos a sua família porque a sua família teve um papel num filme lançado em 2021 e na sequência deste filme, que por acaso foi da criação de Derek Kolstad. Derek Kolstad, para quem não sabe, é o criador da franquia John Wick. Então Nobody, ele surgiu como uma espécie de spin-off de John Wick, mas preferiram que fosse uma história isolada, tanto que foi até melhor assim. E assim neste ano nós tivemos já a parte 2, sendo marcado como uma estreia do diretor Timothée Chalamet em Hollywood. Para quem não conhece, Timothée Chalamet é um diretor que dirigiu The Big Four e A Noite Vem para Nós, para Netflix. Para quem é muito fã de ação, Indonésia, nós recomendamos. O filme não tenta, como posso dizer, não tenta desenvolver, não que seja uma coisa negativa, ele não tenta desenvolver tantos personagens assim. Porém, como um filme de ação, ele entrega o que é mais importante para um fã de filme de ação, porque Nobody 2 não é um filme que para as pessoas irem esperar, não. Desenvolveram mais um pouco a família, então vamos ter ainda mais drama, não. O filme tem mais comédia e tem mais ação. Algo que quem é fã, quem gostou do 1,
vai também amar no 2. Não vamos nos mentir. É fã de drama, não vai assistir o filme a aspecto de drama. O filme é sobre um assassino aposentado. Eles até fazem questão de explicar uma ponta solta do final do primeiro filme, porque ele, para quem viu o filme de 2021, esse é o primeiro filme, e notou o final, porque ele destrói o dinheiro destrói a obcheque do vilão anterior. Então, eles aí pensaram, eu não poderia, como ele sendo alguém de uma família de média classe, não seria normal simplesmente chegar e destruir a fortuna do outro. Então criaram para uma ponta solta, onde eles iam explicar, olha, fulano, tu fizeste isso, não ia ficar tipo, porque ele foi comprado ao John Wick, você é do mesmo criador, então não ia ficar, não poderia haver aquela coisa de alguém chegar e ser intocável, porque ele não é intocável. Tá aí, conseguiu essa vida como um pai de família normal, voltou ao game, conforme dizem na gíria, deixou pontas soltas e agora estava aí. Quem até tinha pago o dinheiro do vilão que ele queimou era o ex-chefe dele, que depois disse que ele tinha que pagar dívida, tanto que ele queria férias. E para quem Queria se aposentar. ele queria se aposentar e até precisou de férias para as suas próprias férias. Para quem curte de ação, No Body 2, um filme que nós recomendamos a ver. Quem viu, veja, porque pode ser que tenha um detalhe que o fará rir de novo, rir com mais importante que é um filme para a família, porém, não é um filme para toda a família, porque é maior de 18 anos. Se bem que é divertido mais, com calma pessoal, é para maior de 18 anos. É diferente de Quarteto Fantástico ou Superman, tem uma história de ação muito mais pesada, porém, recomendamos. E falando em recomendar, os próximos 2 filmes da nossa lista seriam falados aqui, caso não fossem adiados para 2026. E por serem estreias muito esperadas por fãs de cultura pop e fãs de luta, para ser mais específico, Michael e Mortal Kombat 2, nós deixamos para o ano 2026, por ter sido adiados, para abril e maio, e ficamos aqui somente com Avatar, Fogo e Cinzas. Falar? Sim, podes falar, é o último da lista. Posso dar spoiler? À vontade, depois das Já spoiler. vi. Já vi, não foi fácil. 3 horas e 15 minutos. Estava com medo de dar spoiler porque eu não sabia se o Ari Klinick veio, porque eu já vi. Eu vi primeiro que ele, eu só não sabia se ele foi ver quando. Então, falar de Avatar é o quê? Antes mesmo de sair esse vídeo que está a sair agora, quando nós lançamos o Top 10 de 2025, eu já previa muita coisa que está acontecendo agora. Por exemplo, Avatar já está a caminho de 400 e tal, ou já ultrapassou 400 e tal milhões. E mais dias ou menos dias pode atingir novamente os 1 bilhão de dólares novamente. 1 bilhão de dólares novamente. Por quê? Porque o James Cameron já sabe qual é a fórmula certa para cativar os seus fãs ou adquirir novos fãs. Embora que Avatar é um filme que, o terceiro filme, embora que para alguns, porque depois vão surgindo já críticos de bancada que vão dizer que o filme não é isso tudo, e eu também corroboro de certa maneira. Por quê? Porque o filme meio que é repetitivo. Por quê? É polêmico dizer isso, mas o filme é meio repetitivo. Por quê? Porque como aconteceu no 2, tem toda aquela luta, Quaritch é perdoado de novo, ele é salvo de novo. Nesse terceiro, idem. Embora que nesse terceiro trouxeram elementos do primeiro, tentaram amarrar o primeiro e o segundo nesse terceiro filme. Ou seja, o James Cameron é alguém que, como qualquer humano, ele erra. Só que ele sabe emendar os seus erros. Ele não é daqueles que erra e vai continuando se afundando no próprio erro. Ele erra, mas depois te ludibria com alguma coisa que depois quando você menos dá conta, gostaste do filme. Por isso é que o filme faz esse montão de dinheiro que faz. Porque apesar de ser repetitivo, ele sempre consegue trazer elementos mais interessantes, atuações mais interessantes. Por exemplo, eu estava a ver um vídeo e ele diz que a maior força de Avatar não é a tecnologia de CGI ou captura de movimento. Ele diz que a maior coisa nos filmes de Avatar não é isso. O maior elemento ou o maior segredo para Avatar dar certo é a atuação. Tá? E há muita gente que vai se perguntar por quê? Porque a atuação, se aquilo é tudo CGI. Por quê? Porque apesar de ser CGI, quando os personagens estão tristes ou estão felizes, ou está-se a passar algo muito pesado, é um filme que consegue transparecer isso muito bem. Ele pode se perder de alguma forma, mas ele consegue tapar esses buracos por causa das atuações, por causa das imagens bonitas, por causa do som, algum efeito sonoro muito
muito proporcional no momento exato que tem que ser colocado. Ele sabe acertar em muitos pontos que quando você dá conta, falar que o filme é ruim, fica pesado até para ti que estás a falar. Portanto, é um filme muito bom e de certa forma tem seus erros. Não é um filme perfeito, longe de ser perfeito, mas é um filme muito bom. Eu posso dizer que é o melhor filme do ano. Posso carimbar sim. É o melhor filme do ano, porque é longo, sim, mas os efeitos especiais estão lá, a atuação está lá, tudo está lá. Falha no roteiro, por ser repetitivo, de certa forma, mas é um filme muito bom. Tanto, para você que ainda não viu, são daqueles filmes que eu recomendo que veja uma, duas, três vezes, porque tem elementos muito bons, tem uma direção muito boa, que é do James Cameron. Então, é isto. Nós fechamos com a retrospectiva 2025. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu like, partilhe este vídeo para quem gosta de cinema também. Nos siga no TikTok, no Facebook, no Instagram. Deixe o seu comentário a dizer o que é que gostou, o que é que não gostou. Que filme trocaria pelos que nós, por exemplo, colocamos, mas depois acabou sendo adiado, que é Mortal Kombat e Michael Jackson. Se calhar no top 10 tinha um filme que acabou sendo estreado, por exemplo, do Zootropolis, saiu e faturou muito dinheiro. Lilo e Stitch também faturou muito dinheiro. Esse ano, por exemplo, nós prevíamos que quem faturaria mais dinheiro seriam os filmes de super-heróis. Acabou não sendo, porque foi o ano, como eu costumo dizer ao Ari Klein, foi o ano dos infantis. Por que é o ano dos infantis? Porque quase todos os filmes para menores de 12 anos faturaram muito bem. Tanto que todos os filmes abaixo dos 12 anos se manteram no top. Por exemplo, Netza é um filme para criança, se eu posso dizer. Embora que tenha uma particularidade que envolve os animes, elementos de anime e a temática da China e as cenas asiáticas e tudo mais, mitologia chinesa e tudo mais. Mas é um filme para criança. Teve o Minecraft que se manteve em segundo lugar também durante muito tempo, não sei se ainda está. Já não. Estás a ver? Mas se manteve em segundo lugar durante muito tempo ao longo do ano. Mesmo Lilo e Stitch também ficou em terceiro ou em segundo durante muito tempo. Depois teve Zootropolis, que agora também está aí a guerrear para ficar entre segundo ou terceiro. Depois teve mais. Por curiosidade, teve o Mundo Jurássico, que foi feito para também faturou muito. 859 milhões de dólares. E depois do Mundo Jurássico, um filme que muita gente estava a dizer que não ia faturar nada. E por surpresa, nós tivemos o filme Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Sim, também é outro que fez sucesso. Achamos que faria mais do que se fez muito mais. Um filme de 20 milhões de dólares a cada momento. Não, quando eu digo faria mais, por quê? Porque houve uma fase que nós acreditávamos que Kimetsu iria ultrapassar filmes como Superman. Ultrapassou. Não. Ultrapassou. Kimetsu fez mandei uma tabela. 780 milhões de dólares. Superman fez 616 milhões de dólares. Então superou. Esse foi o ano dos infantis. Mas foi. Alguém vai me falar? Não. Cuidado de que vem sem infantilidade. Olha, comparado com Avatar, man, aquilo é. Porque Avatar te mete a chorar, te mete a rir, te mete a refletir. Por exemplo, tem um momento que ele mostra Eywa, que é a deusa daquele planeta. Não é uma cena tipo ver Deus, você não vai ver Deus. É uma cena fora de série, fora do comum. Nenhum filme faz isso. Você a suplicar tanto Deus, 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 depois Deus te mostra a face dele e depois você volta. Avatar é uma cena. Depois tem outros filmes que foram saindo, mas não tiveram tanta repercussão. Mas tipo, o peso dramático e tudo mais eram maiores. Então, vamos aceitar que foi o ano dos infantis. Mas esse é mais um vídeo aqui na Vilania. Eu sou o holografeiro. Ari Klein Jr. Nós fomos, mas voltaremos.